indissolúvel. O casamento, ele é sagrado e ele é indissolúvel. O que eu quero dizer? Que o casamento, ele é permanente e exige fidelidade. Fidelidade aos votos que foram feitos. Agora, deixa eu só falar aqui, amados. Algumas pessoas ontem e semana passada fizeram a pergunta: pastor, o senhor está ensinando que o casamento é permanente. Agora, como é que, chegando em sua igreja, pessoas que não faziam parte da sua igreja, recasados, nós vamos falar um pouco sobre isso. Nessa situação, como é que o senhor enxerga isso? Então, lembra, há duas coisas que nós precisamos levar em conta: o tempo da incredulidade e o tempo da ignorância. A Bíblia nos diz que Paulo, falando ali que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Então é preciso ver essas duas definições. O tempo da incredulidade, alguém descrente, que não tinha conhecimento, que estava cego, que não tinha noção, e essa pessoa, ela se converte. É uma coisa, ela se converteu nessa situação, a igreja vai tratar de uma forma, está aí com carinho, com amor, Deus é o Deus da restauração, Deus é o Deus da comunhão. A outra coisa é alguém que estava vindo, tá bom? Veio nessa situação, recasado, aí veio, ou estava junto, aí veio de uma igreja que não ensinava esse assunto de forma bíblica, eles não tinham noção disso, se separaram lá, e aí depois se casaram e veio para a igreja. Qual é a posição? Posição é justamente, Deus não recusa ninguém, Deus não rejeita ninguém. Pecou, sim. O que é que deve fazer? Se arrepender. Se arrepende. Deus perdoa. Agora, para essas pessoas, aí nós temos que ver cada caso. Então, deixa eu só falar aqui para quando a gente terminar aqui, mas pastor, então, essa é a minha situação. Então, eu não vou ser crente da igreja, pastor, porque a minha situação, antes eu não era crente, essa era a minha situação atual, a minha situação atual, ou então você é de outra igreja, essa era a minha situação, mas eu não tinha conhecimento, e agora? Aí, cada caso é um caso. Deus, ele é o Deus maravilhoso, é o Deus da reconciliação, o Deus do perdão, o Deus do recomeço. Agora, o que nós estamos abordando aqui é o que a Bíblia ensina. Então, se você que está me ouvindo, crente da nossa igreja, tá bom? Ou de outra igreja, que você vai ter convicção daquilo que a Bíblia ensina. Então, você nem é um incrédulo, nem você é uma pessoa ignorante. Falta de conhecimento, porque você está tendo agora a oportunidade. Então, você vai realmente, e é a partir desse conhecimento que Deus vai começar realmente a exigir a sua fidelidade a Ele. A sua fidelidade a Ele. Tá bom? Então, vamos lá. Aí você pode fazer pergunta, se tiver dúvida, por favor, não deixe de perguntar. Hoje eu estava pesquisando sobre a questão do divórcio em nosso país. E várias pesquisas feitas pelo IBGE, infelizmente, a cada ano que se passa, o número de divórcio tem aumentado de forma assustadora. É incrível. E o que mais me preocupa como um pastor, como ministro do Evangelho, o que mais me preocupa é no meio evangélico que tem aumentado o número de divórcios. Tem uma estatística que mostra que o número de divórcios no meio evangélico é quase semelhante ao número de divórcios no meio do povo que não é evangélico. Há um grande problema na vida da igreja. Há uma grande conformação com o mundo. A igreja, ela não está mais sendo o sal, ela não está sendo mais a luz que ela deve ser. Diferente. A sua justiça não está excedendo em muito a dos fariseus. E isso, infelizmente, penso eu, é por meio de uma visão errada da Bíblia.
estão afrouxando as rédeas devido à falta de conhecimento bíblico. E é triste. E as pessoas têm se divorciado porque acham que é um caminho mais fácil, melhor. Algumas pessoas chegam até usar, de forma, posso dizer, até de forma diabólica, dizendo, pastor, eu não posso ser feliz. A sua felicidade não está no divórcio. A sua felicidade, meu irmão, ela não está naquilo que o mundo está oferecendo. A nossa felicidade está em fazermos a vontade de Deus, em fazer aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Pega suas Bíblias aí, nós vamos para a Bíblia agora, tá bom? Olha, sempre quando a palavra de Deus ela fala de casamento, nós vamos para o primeiro livro, tá bom? Nós vamos ler os textos de forma cronológica, né? Então, vamos logo para lá em Gênesis capítulo 2. O que eu quero dizer aqui, afirmar com esses textos aqui, que em todas as passagens bíblicas que tratam de casamento, sempre dá ênfase na sua permanência. Você vai observar comigo. Não é algo que a Igreja Batista Fundamentalista criou, não é algo que o pastor Emanuel está criando da sua mente, da sua imaginação. Não é isso. É algo que a palavra de Deus ela nos ensina e ela não deixa dúvida com respeito à permanência do casamento. Então vamos lá. Veja aí em Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24. Gênesis, eu estou aqui em Êxodo, né? Não ia ler nunca aqui, viu? Desculpa aí. Em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Olha o que diz. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por esta razão, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois serão uma só carne. O que o texto está enfatizando aqui, que os dois agora formou-se em uma só carne. E isso está falando de uma união permanente. Quando diz unir ali é permanente, aquela uma só carne, ela vai permanecer. Agora vamos para um texto que não vai dar tempo a gente discorrer todo ele, mas eu gostaria de comentar, é em Mateus. Talvez esse seja um dos textos é o texto que é mais utilizado pelo meio evangélico que aprova o recasamento. Eu, particularmente, ao ler esse texto, eu não vejo isso no texto. O texto, pelo contrário, o texto está falando da permanência do casamento. Mateus, capítulo 19. Há várias interpretações, há vários contextos, tem muitas coisas. Tá bom? Mas eu não vou enfatizar isso porque o tempo não me permite. Mas se alguém tiver dúvida, pode fazer pergunta aí e nós estaremos respondendo se assim tivermos realmente a resposta. Veja no versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Lembra que eles não vieram para aprender, eles não estavam interessados em aprender, eles queriam pegar Jesus em alguma armadilha para poder o condenar perante as pessoas. Então eles chegaram para experimentar Jesus.
E como foi que eles fizeram isso? Fazendo uma pergunta. Qual era a pergunta? É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, por qualquer motivo, deixa eu somente ali ler aqui para, já que eu estou com a Bíblia anotada, aberta, ela tem um comentário desse versículo embaixo. Dr. Heirer diz o seguinte: por qualquer motivo, os rabinos estavam divididos em suas opiniões quanto à validade de causas para o divórcio. Havia duas escolas. Havia uma que havia um líder que chamava Shammai, e esse Shammai, ele afirmava que o homem não podia obter o divórcio de sua esposa, a não ser que ela fosse culpada de imoralidade, sexual. E aqui ele está fazendo a interpretação lá de Deuteronômio capítulo 22, tá bom? Os outros seguidores eram de um homem chamado Hilel, e ele era mais tolerante. Ele permitiu o divórcio por várias razões, e algumas bem banais mesmo. Por exemplo, essa escola ensinava que se você casasse, e ele faz a interpretação lá do Deuteronômio, que fala coisa indecente, para chamar essa coisa indecente seria o ato de adultério. Para Hilel seria qualquer coisa, por exemplo, a mulher deixando o feijão queimar. Ou a mulher, você casou com a esposa e depois você descobriu que ela tem uma enfermidade. Ou então, se ela se acorda e não penteia o cabelo antes de aparecer a você. Então, eram coisas bem banais mesmo. Então, havia esses dois pensamentos. Aí, o que é que eles fazem? Jesus, em outras palavras, de acordo, quem é que está certo? Hilel ou Shammai? Devemos dar carta de divórcio por qualquer motivo? Qualquer motivo leva a pessoa a divorciar? Aí eles queriam. Se Jesus respondesse em favor de uma das duas escolas, aí eles queriam questionar Jesus. Porque lá em Gênesis fala da permanência. Qual foi a resposta de Jesus? Veja que ele respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Você não leu que no princípio, aonde? Em Gênesis, que relata o princípio, o Criador, ele fez homem e mulher. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, foi o texto que a gente leu, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você não leu isso, não? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que texto maravilhoso. Jesus não entra na discussão de Hilel se está certo, de Shammai se está certo. Jesus não vai para o que Moisés falou, Deuteronômio. Jesus vai para o princípio. E ele sendo o Criador. Ele diz: você não tem lido não o que ensina no início? Que Deus uniu duas pessoas e que essas duas pessoas elas não podem se separar. E aquelas pessoas que Deus uniu por meio do matrimônio, você não pode separar essas duas pessoas. E aí Jesus terminou. Ponto final. É interessante que Marcos para praticamente nesse contexto, e Lucas tem algum detalhe a mais, mas Marcos praticamente para aqui. Agora veja aí, eles não contentes, então até aqui dá para a gente entender. O texto está falando da permanência. O que Deus uniu, você não pode separar. Você não pode separar. O que Deus uniu, você não pode separar.
O casamento foi uma união de Deus. Seja você casou em uma igreja, sendo católico, seja você casou sendo crente, seja você casou sendo um macumbeiro, seja você casou sendo qualquer coisa. Se você casou, foi perante as leis do país, tá bom? Perante testemunha ali, Deus uniu vocês dois. Deus uniu. E ninguém pode separar. Agora, olha o que ele diz no versículo 7. Eles ainda queriam, lembra que eles querem pegar Jesus. Replicou-lhe, por que mandou Moisés, então Moisés, dar carta de divórcio e repudiar? Preste bem atenção aqui. Ele diz, então, se o Senhor está dizendo o quê? O Senhor não é para divorciar, né? Eles entenderam bem. Então, ninguém pode se divorciar? Tá certo. Mas agora a gente vai pegar ele. Esse querido. Agora me explique aí por que Moisés mandou dar carta de divórcio. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Agora entenda, meu amado. Olha o que Jesus disse. Jesus disse-lhe, no versículo 8. Respondeu Jesus, Moisés permitiu. Agora dizer, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ponto final. Agora, veja o verbo aí, eles usaram um verbo dizendo que Moisés mandou. Jesus disse que Moisés não mandou, ele permitiu. Sabe por que ele permitiu? Por causa da dureza do coração de vocês. Eu estava vendo hoje, estudando esse assunto, e eu vi um comentário de um pastor muito interessante. Ele falou o seguinte, ele usou aquela ilustração, nunca tinha pensado nisso, né? E ele falou aquilo que achei muito interessante. Ele disse que quando Abraão e Sara foram para o Egito, os irmãos lembram, né? Os dois foram para o Egito. Abraão chegou para Sara e disse, olha, Sara, você vai dizer que você é minha irmã. Na verdade, Sara era meia-irmã, então seria uma meia mentira. Uma meia verdade é totalmente uma mentira. Então Abraão disse, olha, Sara, você vai dizer que você é minha irmã. Por quê? Porque se você falar que é minha esposa, o que é que vai acontecer? Eles vão me matar para ficar com você. E eu achei interessante esse comentário que eu nunca tinha percebido. Porque o que esse pastor está dizendo é que o pensamento dos egípcios, um povo pagão, um povo que não temia Deus, um povo que não levava Deus a sério, na verdade nem reconhecia o Deus verdadeiro, eles tinham a concepção que só podia se casar se a mulher fosse viúva. Por isso que Abraão disse, olha, eles podem me matar, eles vão me matar para ficar com você. E agora, dentro do povo de Deus, a dureza do coração exigia, forçava Moisés a permitir, dentro da lei, eles darem carta de divórcio. E Moisés, ele faz isso, um mal menor para preservar um mal maior. Sabe por quê? Porque Moisés estava ciente que, se ele não permitisse dar carta de divórcio, Moisés sabia que as pessoas, pelo coração perverso, incrédulo, eles seriam capazes de matar suas esposas para casar novamente. E Moisés estava nessa situação. Ou eu permito, ou eles são capazes de matar as esposas para novamente casarem. Eles tinham a capacidade de fazer isso. Eles não estavam realmente querendo obedecer a Deus. E aí foi o que o Senhor disse, Moisés não
Espera aí, Moisés não mandou. Isso não partiu dele, de Moisés. Isso partiu do coração endurecido de vocês e ele somente permitiu. E é nesse contexto, agora preste bem atenção nesse texto, é nesse contexto da lei que esse texto está inserido aqui, que Jesus está inserido. E Jesus ele não está, na verdade, dizendo, olha, apoiando o divórcio. Ele não está concordando com a permissão do divórcio. O que ele está dizendo é que o divórcio só ocorre quando há pessoa com o coração endurecido. Alguém que não quer se reconciliar, alguém que não quer perdoar, alguém que não quer ceder, alguém que não quer mudar, alguém que não quer lutar para o divórcio, para a permanência do casamento. Nesse caso, aí há uma permissão na lei. Nós estamos vivendo no período da graça. Preste bem, eu vou ler textos focalizados para a igreja. Agora vamos lá. Aí Jesus disse, no versículo, Jesus disse, não foi assim desde o princípio. Olha, não foi assim não. Não tinha divórcio não. Deus, quando criou a família, ele não pensou em divórcio. Não tinha no pensamento de Deus divórcio. Agora veja aí no versículo, tá bom? No versículo 9. Eu, porém, vos digo. Aí é o versículo mais difícil, onde é que as pessoas têm mais dificuldade. E que se apoia nesse versículo para apoiar o recasamento. Então vamos lá, leia comigo aí, viu? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, quer dizer, divorciar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Eu não vejo problema nesse texto. Eu sei que algumas pessoas querem ver uma distinção de palavras aqui. E realmente existe essa distinção aqui. Por exemplo, quem repudiar sua mulher por causa de relações sexuais ilícitas. Essa palavra ilícita aí, tá bom? É porneia. É a palavra para relação sexual fora do casamento, antes do casamento. Alguns acham que o Senhor está permitindo aqui o divórcio somente no caso do noivado, que foi o que aconteceu com José e Maria. Eles eram noivos e nesse caso aqui, quando ele soube que Maria estava grávida, na concepção dele, Maria tinha traído, e nesse caso se poderia se divorciar. Se poderia divorciar. Depois, quando ele fala que comete adultério, a palavra adultério aí já é, no grego, moikeia, que é para infidelidade já de pessoas casadas. Para muitos comentaristas, homens entendidos nas letras originais, ele diz que essa palavra também, porneia, em algumas vezes era usado para adultério. O que nós percebemos aqui é que Jesus está trazendo aqui uma exceção para o divórcio. O divórcio só é permitido, Jesus está dizendo aqui, no caso de um adultério. No caso de um adultério. Hoje, o divórcio está sendo dado sem adultério nenhum. Agora, o divórcio que Jesus está aqui dizendo, fazendo essa exceção aqui, somente no caso de adultério, não autoriza um recasamento. O texto não diz aqui. O texto não diz. O que o texto diz é o seguinte, que se a pessoa casar com aquela pessoa que foi divorciada,
E se aquela pessoa tentar casar novamente, ela vai estar cometendo adultério. Isso é o que o texto está dizendo, é bem claro o texto. Agora, você percebe que isso estava sendo bem esclarecido aqui? Então lembre, no caso do adultério, se a pessoa não quer perdoar, se a pessoa não está arrependida, se a pessoa não quer mudar, se a pessoa não quer lutar, aí nesse caso existe uma exceção, mas também não pode casar mais. E se casar, comete adultério, tanto aquele que adulterou como aquele também que foi vítima se casar também. É o que Jesus está dizendo. E o que Jesus está dizendo foi tão compreensível que veja aí no versículo 10. Disse-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Os discípulos agora disseram, Senhor, se o caso da pessoa casar e não poder mais se casar, aí não convém casar. Eles entenderam que o Senhor estava falando da permanência, o casamento é de uma vez para sempre. Agora, lembra novamente, amado, época da incredulidade, da ignorância, devemos analisar, não levar isso em conta. Então, os irmãos entenderem. Aqui o Senhor está se referindo aqui nessa questão, falando para os discípulos, eles entenderam, então não vale a pena casar. Porque eles estavam acostumados com duas escolas, que dois líderes ensinavam o divórcio e o recasamento e também uma permissão na lei de Moisés para isso. E Jesus agora está dizendo, não se tem. Recasamento não se pode fazer. Se pode por dureza de coração, se pode se alguém não quiser lutar para reconquistar seu casamento. Eu estava vendo hoje um pastor, um conselheiro matrimonial, ele estava dizendo o seguinte, quando alguém chega para ele, uma esposa, um homem, chega para ele e diz assim, olha, que foi vítima de uma traição, que a pessoa foi embora, e ele diz, olha, pelo menos espera 3 anos, em oração, em jejum, buscando ao Senhor. Espera. Eu conheço pessoas, meus amados, crentes, que após um ato de traição, e o cônjuge se arrependeu, eles perdoaram e viveram em harmonia novamente, buscando ao Senhor. Conheço descrentes que fizeram isso. O que acontece agora é que as pessoas não estão dispostas a lutar pelo casamento. Qualquer coisinha querem se divorciar. E o negócio agora é casar novamente. E se o pastor ensina isso, as pessoas chegam e para que o Senhor será que eu não posso ser feliz? Não. Era para você ter pensado antes na sua felicidade, antes de se casar. Por isso que nós demos aquele estudo e vamos continuar com sábado. Agora, se o seu casamento está difícil, o que é que você tem que fazer? Você tem que lutar por ele. Pedir a Deus para que não chegue a um estágio desse. O amor pode recomeçar. E esse pastor estava citando um outro pastor que eu achei muito interessante. Ele disse que em alguns momentos, em algumas famílias, há conflitos, ou em todas as famílias. Muitas vezes tem aquele momento, de um pega-pega mesmo dentro de casa, E aí, nesses momentos de pega-pega, ele disse que o pastor disse, olha, quando houver essa discussão, essa briga realmente dura, você faça o seguinte, um dos dois lembra de uma frase e cita essa frase. A frase é o seguinte, eu lhe amo e jamais vou me divorciar de você. Lembra disso? No momento que tiver um dos dois numa situação difícil, lembra dessa frase? Eu lhe amo e nunca vou divorciar de você. Diz que essa frase quebranta qualquer coração. Então faça um investimento. Mas ninguém venha pegar esse texto aqui,
falando que o Senhor está permitindo aqui. Tem quantos irmãos? Então nós vamos fazer o seguinte, irmão. Então nós lemos esses dois textos aqui, lá em Gênesis, antes da lei. Estamos lendo um texto que ainda está inserido à lei. Jesus está aqui nessa discussão ainda. Agora nós vamos para dois textos que já faz parte do período da graça, da qual Paulo ele orienta a igrejas. A primeira orientação está lá, a igreja de Roma. Romanos capítulo 7. Olha aqui. Paulo ele está fazendo aqui uma analogia entre o casamento, a lei matrimonial com a lei de Moisés. Tá bom? Para mostrar aos irmãos de Roma que nós não estamos mais ligados à antiga lei. Que quando uma nova lei ela entra em vigor, é porque a lei antiga deixou de existir. Acabou. E é interessante que ele vai mostrar aqui quando uma outra lei deixa de existir. E veja que ele faz essa analogia aqui muito bem com a questão do casamento. Veja aí, Romanos capítulo 7, leia comigo. Vamos deixar que o texto por si só fale ao nosso coração. Vamos abrir os olhos para o texto, para o que o Espírito Santo tem a nos falar. Vamos olhar o texto. Olha o que diz. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, falando aqui da lei do matrimônio, a mulher casada está ligada pela lei do matrimônio ao marido, enquanto ele vive. Vamos lá. Durante a vida do homem, ele estando vivo, ela está ligada a esse homem. Mas, olha o que ele diz, mas aqui um contraste. Quando é que essa lei ela acaba? Mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. Agora, ninguém venha falar aqui, dizer que o texto está dizendo aqui que o divórcio é uma morte. Não, não é uma morte. É uma exceção. Não é uma morte, não. A morte é morte física. Quando é que uma mulher ela está desobrigada da lei conjugal? Quando o marido morre. Lembro novamente, meus irmãos. Nós estamos falando para crentes, pessoas que não são mais incrédulas, pessoas que não são mais ignorantes. Pessoas que estão no mundo ainda, que vieram. Então, se você não é crente, você se encontra nessa situação. Aí, quando você se converte, é uma outra situação. Nós explicamos a vários irmãos isso daí, tá bom? E podemos explicar na medida que você faz pergunta a gente. Faça pergunta. Se você não está tendo dúvida alguma coisa, pode fazer pergunta. Tenho plena certeza que a sua pergunta vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Então veja, mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair nova núpcia. O texto não tem dúvida aqui. Não tem dúvida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, olha, enquanto o marido viver, se a pessoa casar novamente, vai cometer adultério. Agora, se isso aconteceu na época da incredulidade ou da ignorância, pede perdão a Deus, e Deus perdoa o pecado. Mas se você que é crente agora, casou conhecendo a Deus, casou conhecendo as Escrituras, sabendo o que deveria fazer,
e não fez, aí é dureza de coração. Se você tentar se divorciar. Ou se tentar se casar novamente. É rebeldia. Vamos para outro texto. Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Paulo vai falar aqui sobre a relação sexual, né? E depois, do versículo 10 em diante, ele vai falar sobre casamento e divórcio, né? Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Não há, meus amados, um texto que aprove a separação bíblica. Não há um texto sequer. Deus abomina o divórcio. Não há um texto. Paulo não chega aqui como os pastores de hoje. Muitos pastores estão ensinando nas suas igrejas que você pode se divorciar por qualquer coisa. Que você pode qualquer coisa, se não estiver sendo feliz com aquela pessoa, se divorcie. Case com outro, seja feliz. Isso é antibíblico. Ninguém nas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, que foi todos os escritores, todas as suas palavras, concorda com a separação. Veja o que Paulo diz: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. O que é que Paulo está usando aqui? Paulo está usando lá Mateus, que o Senhor Jesus que disse que a mulher não separe, que Deus uniu, não separa o homem. Paulo está citando um texto lá de Mateus. Se, porém, ela vier a separar-se, olha aqui, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Não é somente a mulher, não, o homem também. Olha o que ele está dizendo. Se vier a separar, não se case. Está falando para a igreja, para crente. Ou se reconcilie com seu marido. É a opção. Se você se separar, não quiser mais por dureza do coração, não quiser perdoar, se ele está arrependido, se ele quer mudar e você não quer, então você não pode casar. De vez em quando eu digo aqui, melhor com ele, não, ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ela, pior sem ela. Quando alguém chega, pastor, eu digo, olha, isso era para você ter visto no namoro. E aqueles que eu aconselho, eu digo, olha, eu avisei muitas vezes. Não quis dar ouvido ao seu líder, porque ele estava sendo radical demais, porque ele estava, não queria ver a felicidade, que é o que muitas vezes as pessoas nos acusam. Não é isso, a gente quer o seu bem. E essa está a situação, depois de casar, não separa. Agora, se vier se separar, não casa novamente, não. Versículo 11. Ao mais digo eu, não o Senhor. O que é aqui? Será que essa palavra não é inspirada? Não, o que Paulo está dizendo, Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo agora, o que eu vou dizer aqui, Jesus não falou. Ele não ensinou, porque aqui já é outro contexto, já é um contexto da igreja, mas é a palavra de Deus. Ele diz, aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, descrente, e esta consente em morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Um crente dentro de casa abençoa o lar. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Não quer dizer aqui que a decisão da mulher salvou os filhos e o marido, não. Quer dizer que Deus, por meio de um crente no lar, Deus abençoa a todos. Mas se o descrente quiser apartar-se, aí é outra coisa. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Você não vai amarrar, você não vai prender, e que se aparte. Em tais casos não fica sujeito a servidão. Aqui a parte crente vai lutar para sustentar o marido, mas se ele quer ir embora, ela não vai lutar mais,
sofrer mais, correr atrás e nem sofrer as consequências. Algumas consequências vêm porque é um lar que está sendo, mas Deus vai tratar com aquela outra parte, a culpada, cedo ou mais tarde. E você pode servir a Deus bem. Você pode servir a Deus bem. E aí ele continua. Tá bom? Então nós não vemos, meus amados, em nenhuma parte o divórcio sendo os planos de Deus ou algo que Deus tem prazer. Deus quer que a família continue unida. Ele detesta o divórcio, ele falou em Malaquias 2, 14 a 6. Ele não quer que ninguém seja infiel à sua esposa ou ao seu esposo. A reconciliação é possível? É. Você pode ler dois textos que é muito parecido. Um é Ezequiel 16 e outro é Jeremias capítulo 3. Eu estou fazendo meu devocional pela manhã em Jeremias capítulo 3. Tanto Ezequiel, que eu li hoje à tarde, 16, como Jeremias capítulo 3. Deus diz para Israel, olha, eu casei com vocês. Eu peguei vocês abandonada, suja, e eu casei com vocês, dei uma vida a vocês. E agora vocês me abandonaram, vocês estão se prostituindo com outros deuses. Ele usa até algumas palavras, algumas cenas fortes para isso, da impureza de Israel. Mas Deus está dizendo, se vocês se arrependerem, eu voltarei para vocês, eu aceitarei vocês de volta por causa da aliança que eu fiz com vocês. Por causa da aliança que eu fiz com vocês. Então, o que eu quero dizer, meu amado, eu sei em alguns momentos é difícil. É difícil. A traição é terrível. Mas a reconciliação, o perdão, a restauração é possível e é isso que Deus quer. Quando o que cometeu demonstra verdadeiro arrependimento. Quando confessa o seu pecado e está disposto a mudar e a lutar. Todos são passivos a cometer erro. Mas no momento que cometer, que seja humilde em reconhecer o erro e pedir perdão para haver uma restauração. E a parte que foi realmente afetada deve perdoar. Porque Deus assim o fez com Israel e Ele quer fazer com você também. Agora, você tem que perdoar, você não tem que conviver com essa mágoa no coração quando acontece isso. Agora, sempre eu digo, perdão tem que haver. Reconciliação é quando a outra parte demonstra arrependimento. Entende essa divisão aí? Perdão quando alguém lhe faz o mal, mesmo que alguém não lhe peça perdão, nem mesmo que alguém não se arrependa, você tem que perdoar. Porque isso faz bem para você e é um dever. Perdoar como Deus nos perdoa. Agora, a reconciliação, ela só é possível e desfrutará das bênçãos de Deus se houver arrependimento daquela parte. Então nós vamos, já é 8h39, nós vamos parar aqui, tá bom? Então o estudo que nós falamos hoje é que o casamento ele é sagrado e indissolúvel. O casamento ele é permanente e requer fidelidade aos votos. Nenhum texto das Sagradas Escrituras permite o divórcio, no sentido de apoia o divórcio, aprova que Deus tem prazer, não. Todos é a permanência do casamento. Existe a exceção para o divórcio, mas não para o recasamento. Aí é uma coisa. No caso de adultério, se não houver arrependimento e se não houver reconciliação, se as partes não quiserem lutar, aí pode haver o divórcio, mas não o recasamento. É o que a Bíblia ensina. Isso para aqueles que conhecem a Deus, que entendem isso, que
que se toma essa atitude é por rebeldia, tá bom? Essa é a situação bíblica. Por isso que eu falo para você, e ao mesmo tempo quando eu falo para você, tem 3 dedos aqui falando para mim. Devemos lutar pelo nosso lar. Casamento é sagrado, é bênção. Lute. Mesmo você que se encontra numa situação que é difícil, lute. Se você é novo convertido, se você se converteu numa situação que não havia a aprovação de Deus, mas se você se arrependeu, os dois, busca o Senhor, continue firme. E nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, obedecendo a Ele, desfrutando das bênçãos dele para a nossa família. Para a nossa família. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Amanhã